O artigo 674, que é o primeiro artigo desse capítulo de embargos de terceiro no Código, ele faz algumas considerações importantes de início. Ele considera terceiro legitimado, portanto, a fazer essa proteção através da ação de embargos, o terceiro não só que tenha direito de propriedade ou algum direito real, mas também aquele possuidor. Óbvio que o possuidor é aquele que tenha uma relação de quase propriedade, ou seja, não é um inquilino. É aquele, por exemplo, titular de um compromisso de compra e venda. Aliás, o STJ já teve oportunidade de sumular essa matéria e a súmula 874 legitima o compromissário comprador, ainda que não tenha registro esse compromisso, comprovando a pré-existência dessa aquisição, que ainda não foi formalizada lá na matrícula, mas já existe, dá legitimidade a esse compromissário comprador para mover os embargos terceiro. Então, o possuidor aqui que o 674 autoriza, além dos proprietários, é também essa figura do possuidor quase proprietário, do possuidor que já tem obrigação suficiente para gerar em favor dele um direito mais substancioso. Portanto, não a mera figura de quem possui a título contratual, como é o inquilino. A figura do cônjuge também é interessante. A gente viu já no semestre anterior a possibilidade de se atingir ou de se tentar atingir a ameação do cônjuge não executado. Em tese, esse cônjuge que não é executado, ele se defende através de embargo terceiro, que aliás é a súmula 134 do STJ. Então, esse cônjuge que não sendo executado tem a sua ameação atingida pela execução que é contra o outro cônjuge, ele também tem oportunidade de se defender por embargo terceiro. Há uma discussão quando esse cônjuge já integra a relação original, ou seja, embora não devesse estar como executado, o exequente o colocou como executado. E aí, algumas jurisprudências entendem que nesse caso ele deve se defender com embargos de devedor, embargos à execução, ainda que a tese seja qualificá-lo como terceiro, ou ele já deve propor embargo terceiro mesmo sendo parte. No final das contas, tanto faz, porque pela fungibilidade o juiz vai acatar os argumentos ou vai afastar os argumentos, pouco importando exatamente qual seja o nome da ação, porque a matéria vai ser entregue ao judiciário para que o judiciário possa resolver. Essa ação é proposta por dependência ao processo, portanto a distribuição é por dependência. Então ele vai ser vinculado ao processo onde o ato judicial de apreensão deu-se. Mas igual os embargos à execução também é apartado, ou seja, não vão correr grudados, né? Eles vão ter ritos diferenciados. Na petição inicial, o embargante deve provar a sua relação com a coisa, portanto ele deve demonstrar como ele se relaciona a ponto de ter-se como terceiro. Quer dizer, a que título ele é possuidor, a que título ele é proprietário. Documentar essa prova. Caso não seja possível documentar previamente para ingresso já na petição inicial, a lei permite que esta prova da posse seja feita através de audiência. Então pode-se chamar uma audiência rápida de prova de posse também. Os embargos terceiro podem ter efeito suspensivo, de modo que, a depender da prova feita pelo embargante, o juiz pode considerar que, estando razoavelmente provada a posse, é possível suspender os atos de execução, suspender aquele processo e, se for o caso, até eventualmente determinar já a reintegração de posse, já liminarmente no recebimento dos embargos terceiro. O sujeito passivo dos embargos terceiro normalmente é o credor, o exequente, que em tese teria indicado aquele patrimônio. Se porventura o patrimônio a ser penhorado foi indicado pelo executado, ou seja, o executado que não deveria, em tese, ter feito essa indicação, porque também, em tese, saberia da existência desse terceiro, se ele mesmo assim indica, ele também passa a ser parte passiva dos embargos terceiro, que então serão movidos sempre contra o credor, o exequente, e eventualmente contra o executado, porque afinal de contas o exequente tem que integrar essa relação porque ele sofrerá o prejuízo dos embargos de terceiro. Tá? O prazo, pelo artigo 675, em execução é possível propor os embargos de terceiro até 5 dias depois da alienação, da arrematação, da adjudicação, mas sempre antes
da assinatura da carta de alienação, da carta de arrematação, da carta de adjudicação. Feito isso, as coisas só vão se resolver por perdas e danos. Não é mais possível atingir a boa-fé do terceiro que adquiriu esse patrimônio pela alienação, pela adjudicação, pela arrematação. Uma coisa importante, a gente viu já no semestre passado, quando no curso do processo de execução ficar aventada a possibilidade de fraude à execução, portanto já houver a incidência de um terceiro na história, o juiz é obrigado a intimar esse terceiro para que ele possa apresentar embargo de terceiro. Então o juiz, sabendo que há a existência de um possível terceiro, o juiz deve se antecipar e promover a intimação desse terceiro para que apresente os embargos. E aí, então, nesse caso de fraude, os embargos devem ser propostos em até 15 dias, a contar dessa intimação que o juiz vai promover para o terceiro, dando conta a ele de que há uma alegação de fraude no processo. Ok? Citado o embargado, ele tem 15 dias para oferecer contestação, então sobrevém a sentença que vai declarar que o bem pode ou que o bem não pode ser atingido pela execução. Ok? Abraço!